Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Fabiano da Luz. Esta audiência tem por objetivo discutir o panorama do serviço público no Estado catarinense. O Atlas do Serviço Público de Santa Catarina, elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, traz dados relevantes sobre a evolução do serviço público catarinense. Santa Catarina foi o único estado do sul do país onde o número de trabalhadores do serviço público entre 2012 e 2022 cresceu menos que a população. Enquanto a nossa população aumentou 19,6%, o número de servidores cresceu apenas 9,6%. O Atlas também revela mudanças importantes no perfil dos servidores, como a maior participação das mulheres, que se tornaram majoritárias em 2022, considerando os setores público, federal e estadual. Além disso, observa-se o envelhecimento dos trabalhadores públicos e um aumento progressivo de profissionais com nível superior. Dito isto, convidamos então para compor a mesa de abertura e de condução dos trabalhos desta Assembleia o excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Fabiano da Luz. Convidamos também o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Marcos José de Abreu, o Marquito. Para compor a mesa, convidamos também o senhor vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina, Neto Puerta. Completando a composição desta mesa, convidamos também o senhor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, Daniel Monte Cardoso, por favor. Senhores, podem tomar seus lugares à mesa, por gentileza. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssima senhora prefeita do município de Campo Herê, Rosane Bortoncelo Moreira. Senhora vereadora do município de Campo Herê, Suzy Teschi. Senhora vereadora do município de Florianópolis, Tânia Ramos. Senhora presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais, Juscelia Vargas. Senhora presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado de Santa Catarina, Sueli Adriano. Senhor presidente do Sindicato da Saúde do Estado de Santa Catarina, Nereu Sandro Spezin. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Eletricitários do Vale do Itajaí, Lúcio André Souza da Silva. Senhor presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Alexandre Melo. Senhor presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, Acácio Marian. Senhora presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Santa Catarina, Marlete Gonzaga. Senhor presidente da Associação de Professores da UDESC, Douglas Ladic Antunes. Senhor vice-presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais de Santa Catarina, Bauer José dos Santos. Senhor secretário-geral do Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado da Administração, Anderson Richard Nuremberg. Senhor secretário de Assuntos Educacionais do SINTE, Luiz Carlos Vieira. Senhora assessora parlamentar Miriam Darós, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual, Neudi Sareta. Senhoras e senhores, este cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Fabiano da Luz, proponente desta audiência pública, para presidir os trabalhos. Uma ótima audiência a todos, obrigado, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todas e todos. Quero
começar convidando aqui uma das mulheres que foram citadas como coordenadoras, presidentes de entidades, para que viessem representar também as mulheres aqui na mesa. Para a gente pode. Para termos uma representante feminina aqui também, né? E agradecer desde já a presença de todos. Nós sabemos que ainda tem algumas caravanas que estão adentrando aqui na Assembleia Legislativa. E a gente até estava esperando um pouquinho, né, para dar tempo deles entrar, mas, por outro lado, nós também temos horário da audiência pública, e a gente sabe que quando entra o meio-dia, a necessidade do feijão bate forte em muitas pessoas, e aí muitos começam a sair também. A gente quer aproveitar bem a oportunidade das falas de todas as pessoas, e é um momento importante quando a gente reúne o fórum, né, Neto, para conversar, porque nós já fizemos várias audiências públicas ao longo dos anos, e é dessas audiências que nós tiramos as demandas do que nós precisamos pressionar o governo, cobrar o governo. E o mais importante de tudo é quando a gente faz isso com todas as entidades juntas. Nós já temos experiências de sobras que, quando é um setor só, um grupo só, que ele reivindica, é muito fácil das forças das quais nós enfrentamos engolir esse grupo. Agora, quando todas as entidades do setor público pegam junto, nós nos tornamos muito mais fortes, organizados, e assim conseguimos avançar em muitas pautas. Então é sempre bom quando todas as entidades estão juntas, unidas no mesmo propósito, porque a nossa força, o nosso grito é maior. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, agradecer meu colega deputado Marquito. Eu pegava no pé dele, porque ficou magrão depois da campanha. Na nossa região no oeste, normalmente a gente engorda, porque é pão com linguiça, é galinhada, é churrasco, E aqui ou falta comida, ou na justificativa dele é porque sobe morro, desce morro, faz mais exercício no período da campanha, né? Muito pirão d'água aqui, né? Mas cumprimentar o Marquito aqui, todos os convidados. Eu vou passar a palavra também para o Marquito cumprimentar todos vocês. E depois nós seguimos com a audiência, ouvindo também o Neto, o Diese e aí as entidades que se inscreveram aqui para fazer uso da palavra. Marquito. Obrigado, Fabiano. Eu queria também fazer um cumprimento especial a todos os dirigentes sindicais que estão aqui, aos trabalhadores e trabalhadoras, aos que resistem, né? Há alguns anos que a gente vem num movimento de criminalização do movimento sindical, e isso tem trazido consequências muito trágicas do ponto de vista da capacidade de negociação, da capacidade de diálogo e principalmente na garantia dos direitos, né? Então, quero aqui saudar vocês pela luta e pela manutenção da luta e pela resistência diante desse cenário, né? A gente poder passar uma manhã aqui ouvindo o panorama de um trabalho que o Diese vem elaborando, conhecendo a realidade e tendo esse diagnóstico do serviço público e dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público de Santa Catarina é fundamental para a nossa atividade também parlamentar aqui, né? Seja através do fórum e da frente do serviço público, seja através do nosso trabalho de garantir esses direitos, mas mais do que isso, de ter o diagnóstico, o panorama bem estabelecido para ser instrumento de defesa também do serviço público de Santa Catarina. A gente tem sentido cada vez mais o avanço das terceirizações, quarteirizações, o avanço da diminuição e desvalorização do serviço público e, principalmente, né, o quanto que isso tem depreciado o trabalho lá na ponta. Tem deixado pessoas, aqueles que mais precisam, os catarinenses que mais precisam da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública, sem esse serviço por conta da diminuição do Estado e uma concepção de um Estado cada vez mais mínimo e, principalmente, as pessoas que mais precisam sem o acesso ao serviço. Então, é importante a gente estar aqui, eu quero parabenizar por esse momento e certamente vai ser um grande momento e contem aí com a gente para as lutas que são necessárias. Obrigado. Muito obrigado, Marquito. Eu registro também que agradeço a presença do vereador eleito de Florianópolis, o Leonel Camazão, que está aqui conosco. Obrigado, Camazão. Eu vou passar a palavra agora para o Daniel Cardoso, do Diese, que ele faz a apresentação. Aproveita já, né? E aí, depois o Neto, a Juscelia e as entidades que estão inscritas, tá bom? Então, Daniel, contigo. Bom dia a todos e todas.
Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Daniel Cardoso, eu sou economista e sou técnico do Diese, né? Ingressei esse ano no Diese. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao deputado Fabiano da Luz pela iniciativa, né? E à Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. Gostaria também de cumprimentar o deputado Marquito, né, que está presente aqui na mesa. Agradecer ao Fórum do Serviço Público de Santa Catarina pela oportunidade também de apresentar, né, ao Neto, né, companheira também que está presente aqui. E para a gente é uma grande satisfação apresentar esse trabalho que foi elaborado ao longo desse ano, que o nome do trabalho, né, se chama Atlas do Serviço Público em Santa Catarina, 2024. E esse trabalho que vai ser apresentado, ele se propôs a atualizar um documento que já havia sido elaborado em 2021 e já tratava, né, do panorama, né, e do mapeamento do serviço público em Santa Catarina. Então, a ideia é fazer uma breve apresentação, mostrar alguns resultados para vocês e depois abrir para o debate, para a discussão e para o aprofundamento do nosso trabalho. Se vocês permitirem, acho que eu gostaria de apresentar no púlpito, até para facilitar para... Alô? Acho que tá. Bem, esse trabalho ele foi dividido em 3 partes, né? Nós realizamos 3 capítulos, essencialmente. O primeiro capítulo ele trata do contexto socioeconômico do Estado, né? Então procura mostrar um pouco a evolução, né, do PIB, da riqueza do Estado, né, a evolução do mercado de trabalho e do orçamento estadual. O segundo capítulo ele trata do emprego público em Santa Catarina propriamente dito, né? E o terceiro capítulo, que foi um ponto que foi importante para a gente, foi incorporar alguns elementos, alguns dados sobre saúde e segurança do trabalhador no Estado. Nós julgamos interessante, importante tratar desse tema, né, que tem sido debate, né, dentre as entidades sindicais. Bem, né, como se sabe, o Estado de Santa Catarina é um dos estados mais dinâmicos e mais desenvolvidos no país, né? Segundo o último dado do IBGE, o Estado de Santa Catarina era o 6º maior PIB do país, né, dentre os estados brasileiros, e a 10ª maior população. Para vocês terem uma ideia, em 2021, o PIB per capita de Santa Catarina ele já era em torno de 38% acima do PIB per capita brasileiro, né? Em 2011, ele já era 21% maior. Então, houve um crescimento importante do PIB per capita de Santa Catarina, não só do PIB per capita, mas do PIB como um todo. E, em virtude, né, do dinamismo e do crescimento econômico do Estado, né, o Estado ele passou a receber um aporte cada vez maior de pessoas, né? Então, entre 2010 e 2022, que são os dados dos 2 últimos censos demográficos, o Estado apresentou um crescimento populacional de mais de 20%, né? Aproximadamente 22%, enquanto o Brasil apresentou um crescimento de 6,5%. Então, o Estado de Santa Catarina tem estado, né, cada vez mais presente no noticiário, né, seja como um Estado pujante economicamente, seja um Estado que atrai cada vez mais população no Brasil como um todo. E se sabe, né, que estados mais desenvolvidos apresentam um sistema público mais complexo e mais diversificado, né? E, historicamente, eles concentram a maior parte dos servidores públicos no Brasil. Por outro lado, a partir da promulgação da Constituição de 88, a gente observa que houve uma universalização, né, das políticas de saúde e educação e ampliação das políticas públicas em regiões de maior carência. Então, nos últimos 35 anos, nós temos observado um processo de desconcentração dos servidores públicos no Brasil. A despeito disso, Santa Catarina, né, a despeito de ser um estado, né, rico e desenvolvido, ele também apresentou um crescimento importante pós-88. Então, mesmo sendo um estado que não entraria nesse processo de desconcentração, ele também apresentou uma taxa de crescimento importante. Foi mais ou menos em torno de 3%. Né? Ele não vai aparecer esse gráfico, mas gira em torno disso. E é interessante notar, né, como o estado de Santa Catarina é um dos estados que apresenta os melhores indicadores de mercado de trabalho no Brasil. Se observarmos a taxa de desocupação, enquanto Santa Catarina girava em torno de 3,8% em 2022, o Brasil girava em torno de 9,6%. Pensando, por exemplo, em informalidade, né?
o Estado apresenta uma baixa taxa de informalidade quando comparado com o Brasil, né, em torno de 27,4%, e o Brasil em torno de 40%. E quando nós observamos o rendimento médio do trabalho principal no Estado, o Estado tinha aproximadamente 3.246 de rendimento médio do trabalho, enquanto o Brasil apresentou um valor de 2.800. E é interessante notar pensar como essa riqueza ela é apropriada pelo Estado. Por mais que o Estado tenha apresentado taxas de crescimento cada vez maiores e acima das taxas de crescimento nacional, analisar o orçamento público do Estado é importante para avaliar como essa riqueza ela foi revertida em recursos para o Estado, né? Então, será que de fato isso foi revertido para a administração pública ou não? Como é que o Estado investiu em seus servidores, né? E, ultimamente, as despesas com servidores, tanto aqui como, né, no Brasil inteiro, elas têm sido norteadas pelos parâmetros estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi aprovada em 2000. Tem um trabalho interessante do IPEA, né, que foi elaborado pelo Junqueira e Oraí, que, desde 2014, as despesas com salários em relação ao PIB, né, os servidores se mantiveram relativamente estáveis. Mas quando nós observamos o Estado de Santa Catarina, é muito interessante notar como, a partir de 2016, tanto a receita corrente líquida, né, que são os recursos que o Estado consegue arrecadar e que tem disponibilidade para despender com os seus servidores, ela passa a cair. E pensando na série histórica, desde 2012, ela passa de 7,58% para 7,25%. Ou seja, o Estado passa a ter cada vez menos recursos em relação ao seu PIB destinado para a administração pública. Pensando as despesas com o pessoal, né, ela parte de 4,62%, atinge um pico em 2016 e passa a cair, atingindo 4,19%. Então é interessante notar como observa-se uma queda até mais acentuada das despesas com o pessoal sobre o PIB, né? Isso aqui é uma estimativa do gasto que você tem com os servidores públicos no Estado. Esse gráfico ele é bastante interessante, né, e é muito utilizado pelas entidades sindicais para analisar como é que está o comprometimento da receita corrente líquida com os servidores. E pensando na série histórica desde 2007, é interessante, né, como ela atinge um pico ali por volta de 2018, 2019, e ela passa a cair. O último dado que nós temos, que é de agosto de 2024, o comprometimento da receita corrente líquida, né, do Estado com folha de pagamento, ele está nos patamares mais baixos, até girando em torno de 40%, até um pouco menos. Então mostra como o Estado ele não tem investido, né, nos seus servidores, né, cada vez menos. E é interessante notar, né, que como, na verdade, o Estado ele poderia ter uma atitude de valorizar os servidores e conseguir, né, não deixar de arrecadar recursos. Esse gráfico ele é interessante, que ele mostra a relação da renúncia fiscal, ou seja, recursos que o Estado deixa de arrecadar sobre a receita bruta, né? Então, desde 2009, observa-se um crescimento, né? Passa de 15,4% para 34,8%, ou seja, o Estado cada vez mais tem renunciado de recursos, as suas receitas, né, tem dado cada vez mais isenções para as empresas, ao invés de utilizar esses recursos para investir não só nos servidores, mas também em políticas públicas como um todo. Então, esse aqui é um pouco o panorama do Estado, né, como o Estado ele deixa de investir em seus servidores e também deixa de arrecadar recursos que poderiam ser revertidos para o serviço público como um todo. Bem, eu vou tratar agora do Atlas propriamente dito, né, que no caso é o segundo capítulo, que é o emprego público em Santa Catarina. E esse trabalho ele foi dividido em duas partes. A primeira parte nós procuramos analisar a partir dos dados da PNAD, né? A PNAD é uma pesquisa nacional para amostras de homicídio do IBGE, né? Ela tem uma divulgação anual, também tem uma divulgação trimestral. E a segunda parte ela foi obtida a partir dos dados da RAIS, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Esses são dados do Ministério do Trabalho e Emprego. A primeira parte do trabalho, nós procuramos analisar e discutir. Será que, de fato, há um inchaço de trabalhadores no serviço público de Santa Catarina? E, a partir daí, nós trazemos alguns indicadores para tentar entender se, de fato, houve um crescimento ou não. Então, bem, esse aqui é um dado de 2022, que ele mostra um número de trabalhadores em termos absolutos, né, até comparativamente com outros estados da região sul. Então, o estado de Santa Catarina, em termos absolutos, é o que tem o menor quantitativo de trabalhadores públicos, com cerca de 365 mil, enquanto o Paraná tem 585 e o Rio Grande do Sul tem 663 mil.
Mas pensando em termos relativos, né, que importa para a gente. Eu vou passar depois. Esse gráfico é interessante, como mostra o crescimento, né, das pessoas ocupadas por posição na ocupação. E é interessante notar como, entre 2012 e 2022, a posição na ocupação que teve maior crescimento foi o segmento por conta própria, seguida de empregador. O empregado no setor público ele cresceu apenas 9,6%, né, estando até abaixo do crescimento dos trabalhadores domésticos. E quando se observa, né, a proporção entre quantidade de trabalhadores públicos e a população total, entre 2012 e 2022, observa que o estado de Santa Catarina foi o único estado da região sul, e até pensando em relação ao Brasil, que houve uma diminuição em termos proporcionais. Enquanto o Brasil houve um crescimento de 5,6% para 5,8%, o Rio Grande do Sul 5,6% para 6,1%, Santa Catarina diminuiu de 5,2% para 4,8%, e o Paraná manteve estabilidade. E um dos motivos, né, pelos quais houve essa diminuição em termos relativos foi o crescimento populacional no estado, né? Esse dado ele compara 2012 e 2022, né? Aquele primeiro dado que eu apresentei para vocês no começo da apresentação, ele fala do crescimento populacional entre os dois censos demográficos. Mas aqui é interessante notar como o crescimento populacional nesse período de 10 anos ele cresceu cerca de 20%, né? E isso teve impacto, isso vai ter impacto para o serviço público como um todo, né? Então, isso certamente impactou a relação, né, da quantidade de trabalhadores públicos em termos proporcionais. E mesmo pensando em relação à quantidade de trabalhadores ocupados, Santa Catarina também tem uma proporção relativamente pequena. Esse gráfico aqui ele ilustra, procura comparar em relação aos países da OCDE, né? Pega vários países, né, e também o Brasil. Quando a gente analisa a proporção de trabalhadores públicos em relação ao número de trabalhadores ocupados, Santa Catarina não só estava abaixo do Brasil, mas como está abaixo da maioria dos países, com exceção do Japão e da Coreia do Sul, né? Esse dado está presente aqui no documento, né? Depois que nós disponibilizarmos para, né, as entidades sindicais, vão ter outras informações que também tratam, né, desse dado em relação aos outros estados. Mas Santa Catarina também estava abaixo do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então é interessante notar que, na verdade, não há um inchaço de trabalhadores públicos. O que aconteceu nos últimos anos é que, em termos relativos, o Estado, a despeito de ter tido um crescimento absoluto, mas considerando o crescimento populacional, isso certamente impactou a relação dos servidores com a população. E eu tenho certeza que isso impacta, acho que muitos de vocês aqui podem dizer bem como isso tem impactado o serviço público como um todo. E a segunda parte do trabalho, que é a análise, né, do quantitativo de trabalhadores e também da remuneração média a partir dos dados da RAIS. Se observarmos de 2012 a 2022, houve um crescimento, né? O número de trabalhadores públicos em Santa Catarina ele passa de 260 mil, aproximadamente, para mais de 303 mil em 2022. Né? Esse foi um crescimento absoluto, houve um crescimento em torno de 17% no período. Só um parêntese que eu acho que é importante destacar. Quando nós analisamos os dados da PNAD, estamos considerando todos os trabalhadores públicos, inclusive os trabalhadores das empresas públicas. Nesse gráfico não estão incluídos os trabalhadores das empresas públicas estaduais, tá? Então, eles entrariam somente no setor público federal, setor público estadual, municipal e outras categorias de setor público, que no caso não entra as empresas públicas. Quando se observa o número de trabalhadores públicos, a variação percentual do número de trabalhadores públicos por poder e esfera de governo, é muito interessante notar que os únicos segmentos que apresentaram crescimento no período foi o Judiciário Federal, com 4,6%, e outras categorias do nível federal e do nível estadual. Tá? Eu gostaria só de fazer uma pontuação breve, porque é o seguinte, no nosso trabalho, estamos considerando somente a análise do poder público estadual e do poder público federal. Né? Isso foi, no estudo inicial, a análise girou em torno desses dois poderes e nós atualizamos esses dados para esses dois poderes. E é interessante notar como houve um crescimento de quase 290% do que nós consideramos a categoria outros estadual. Essa categoria ela considera outras formas outras estruturas da administração pública que não estão incluídas em nenhuma, não se encaixam necessariamente em nenhuma dessas estruturas, do Executivo Federal, do Executivo, do Legislativo nem do Judiciário. E uma pesquisa que nós fizemos,
nós constatamos que a maior parte dos vínculos desse segmento que nós denominamos de outros estadual, eles dizem respeito ao que nós chamamos de fundo público da administração direta estadual, né? Então, a maior parte desses vínculos estão relacionados a esse fundo público. E em um estudo preliminar, nós constatamos que a maior parte desses vínculos estão relacionados a profissões da saúde, né? Existem outras profissões, né, que também estão agregadas, mas a maior parte das profissões da saúde, e boa parte desses vínculos eles crescem substancialmente a partir de 2020. Né? Então, é algo para a gente traz para o debate, né, inclusive, né, até os companheiros vão poder falar um pouco melhor e posteriormente aprofundar o estudo. Pensando a remuneração média real dos trabalhadores, né, Santa Catarina, por poder de esfera de governo, constata-se que os únicos que apresentaram crescimento real foram o Judiciário Estadual, com 10,6%, e a categoria de outros estadual, de 1,8%. Os demais segmentos apresentaram redução, ou seja, uma perda real, né, da remuneração média dos trabalhadores no período, né, entre 2012 e 2022. E um outro aspecto também que nós analisamos foi o perfil dos trabalhadores públicos em Santa Catarina. De 2012 a 2022, as mulheres passaram a ser maioria dentro do total dos trabalhadores públicos, com um pouco mais de 50%. E aqui, né, só fazer uma ressalva, mais uma vez, estamos considerando o executivo, o poder federal e estadual, né, o nível federal e o nível estadual. E no mesmo período observou-se um ligeiro envelhecimento do total de trabalhadores públicos no Estado. Né? Então, com a ausência de concursos públicos, né, e envelhecimento natural da população, a gente observa também um ligeiro envelhecimento dos trabalhadores públicos. E, além disso, constata-se um aumento do nível de escolaridade, com o crescimento dos trabalhadores de nível superior. Isso é uma tendência que já tem acontecido desde 88, né, o aumento da escolaridade dos servidores públicos, e isso também se manifesta no Estado de Santa Catarina. E, por fim, gostaria de falar, né, sobre um tópico que tem sido cada vez mais importante, que é a saúde e segurança do trabalhador do setor público catarinense. No nosso estudo, nós abordamos dois aspectos da saúde do trabalhador, que são os dados de notificação de acidente do trabalho. Né? Os dois dados foram obtidos no Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, né? E foram dados extraídos do Instituto Nacional do Seguro Social. E esses dados, eles procuram... o corte que nós fizemos foi filtrar pelo setor econômico, a administração pública em geral. E uma coisa interessante é que, dentre as notificações de acidente do trabalho, a administração pública consta como a quinta maior, né, no estado de Santa Catarina, com 3,13% do acumulado de todas as notificações de acidente do trabalho entre 2012 e 2022. No Brasil, ela consta como a terceira maior, né, com 2,91%. Quando nós observamos os afastamentos acidentários pelo INSS por setor econômico, constata-se que a administração pública em Santa Catarina ela é a segunda maior, com 4,18%, atrás apenas de transporte rodoviário de carga. E no Brasil, ela é a primeira, com 3,97%. No trabalho, existem mais informações, né? Tratamos também das ocupações, né, e outras informações sobre afastamentos acidentários. Vale só fazer uma ressalva, eu trouxe para essa apresentação o número de afastamentos acidentários, mas também existem os afastamentos não acidentários, que não estão relacionados diretamente com o ambiente de trabalho. Tá? Mas os dados de afastamentos não acidentários, eles também constam no nosso trabalho. Né? Então, é bem interessante como a administração pública ela consta, né, entre os maiores dentro dos afastamentos acidentários pelo INSS. E um outro dado que é bastante interessante, né, eu até tinha comentado com outro companheiro, é o destaque para né, essa tabela ela fala dos afastamentos acidentários por classificação internacional de doença, né, o CID. E é interessante notar como em Santa Catarina as doenças mentais e comportamentais elas constam como a segunda maior, com 23,7%. No Brasil, ela está, né, seria a terceira maior, com 23,6%, uma proporção até bastante parecida. E como isso tem sido... Esses dados, né, depois que vocês tiverem a oportunidade de ler, a questão das doenças mentais e comportamentais, elas têm aparecido cada vez mais. Né? Então, eu tenho certeza que, né, muitos de vocês devem ter histórias e, né, queixas sobre isso.
E a ideia é justamente mostrar como esses 3 tópicos que nós apresentamos, eles não estão desconectados, né? Então, se por um lado o Estado ele tem uma pujança econômica, né? Um Estado que cresce cada vez mais, que desenvolve mais. Por outro lado, os recursos que são destinados para o setor público, para a administração pública, e o que é investido no serviço público, ele é cada vez menor em termos proporcionais, né? Então, e para isso, né, é necessário que você conte com um quantitativo de servidores cada vez menor, pelo menos proporcionalmente, e é o que tem acontecido, né? Foi como eu mostrei. O Estado apresentou um crescimento de em torno de 20% da população. Só que o crescimento dos servidores não acompanhou esse processo. Então, isso com certeza vai impactar na saúde dos servidores públicos no Estado. Então, assim, não é algo que está desconectado. Essas coisas estão imbricadas. Então, se exige cada vez mais que os servidores, né, atendam uma demanda cada vez maior, e isso tende a continuar nos próximos anos. Então, essa aqui é uma síntese, né, do nosso trabalho. Claro que existem outras informações, né, que depois a ideia é que esse trabalho seja um primeiro estudo, né, para apresentar para a população, para as entidades sindicais, e que a gente consiga aprofundar no futuro, né? E também, né, aproveitar as contribuições dos companheiros para conseguir trazer outras discussões relevantes. Então é isso. Essas são, né, as principais considerações, né? E também gostaria um pouco agradecer mais uma vez pela iniciativa do deputado, né, do fórum. E é isso, obrigado. Então, obrigado, Daniel, pelas informações, pelos dados, que nos servem também de apoio, embasamento e conhecimento. Eu passo agora a palavra para o Neto Huerta. Foi um dos que articularam aqui a nossa audiência pública. Gente, bom dia a todos e todas. É um prazer enorme ter, né, essa sala cheia, as outras salas, o pessoal que veio aí das caravanas pelo Estado. Eu me chamo Neto, eu sou do Sinjusc, né, que é o Sindicato do Judiciário, dos Trabalhadores do Judiciário, mas aqui eu estou representando o Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, junto com a Juscelia, que é um espaço de debate, reflexão, debate e ação sobre o serviço público de Santa Catarina. Isso aí já tem, talvez, se a gente for falar da origem do fórum, está falando de décadas, né? Em 2012, mais ou menos, teve o Fórum de Lutas, e aí depois, na época do Fora Bolsonaro, a gente se articulou também muito em torno dos sindicatos, e aí essa articulação ela ganhou força também na reforma administrativa. E foi a partir da organização dos sindicatos, do serviço público das 3 esferas, estadual, municipal e federal, que a gente, dessa articulação, veio o fórum, e esse fórum inspirou fóruns pelo Brasil inteiro. Hoje tem fórum baiano, fórum goiano, fórum paulista, tudo isso fruto desse trabalho de vanguarda que a gente fez aqui. E como o deputado bem falou no início, é fundamental esse trabalho coletivo, né, que a gente vem fazendo aqui. Esses dados, eles deveriam ser, né, em tese, um prato cheio para a imprensa, né, ficar falando disso dia e noite, mas isso não acontece. A gente que faz, né, as entidades sindicais que têm feito esse trabalho com o apoio dos deputados de oposição ao governador Jorginho. E é louco a gente pensar que esses dados eles não conseguem fazer com que o Jorginho perca essa dominância, né? Tipo, ainda ele consegue uma hegemonia, e isso se refletiu, inclusive, nas eleições municipais, agora, né, que foi um massacre completo do campo da esquerda. Pequenas vitórias, né, que dá para botar numa sacola, diante de um cenário muito ruim para a esquerda, para os trabalhadores, para o serviço público de Santa Catarina. E aí ele consegue, então, com isso, convencer muita gente, né, milhões de pessoas pelo Estado, que não existe outra alternativa. E acho que esse é um ponto interessante, né, que
que o estilo de condução que ele promove é o possível. É isso. Né? É o posto. E, ao fim e ao cabo, as coisas são como são, e o Estado funciona como tem que funcionar, e meio que coloca a gente nesse lugar. E não que o Jorginho seja o grande guia dessa expedição do caos e do fim do mundo. Né? Na verdade, isso também é dentro de um contexto, de uma narrativa que vem em nível global, né? De que as ações coletivas e o trabalho coletivo não resolve, o que resolve é o seu esforço próprio, né? Você individualmente, né? Na lógica do empresário de si mesmo e do empreendedorismo. Não é à toa esse crescimento de 40% do conta própria, né? Aqui em Santa Catarina. Tem essa lógica. Então, a gente está falando de algo bastante profundo mesmo. E a gente que está na linha de frente, que conversa com as pessoas, sabe o quão é difícil encontrar o outro lado da história. Né? A gente está lá, a galera pedindo voto, a gente conversando com a base, a gente sabe como é difícil. E a gente, ao mesmo tempo, entende e compreende essa lógica do trabalhador, porque todo mundo precisa pagar conta, né? Então, se um emprego não dá, eu faço uma segunda renda, vendo empadinha, vendo brigadeiro, faço Uber, e é isso, porque a conta chega e eu tenho que pagar. Né? Eu tenho que dar comida, botar comida na mesa. Então, a gente vai dizer que essa pessoa está errada? Não está errada. Né? Tipo, faz o que tem que ser feito. Então, sim, a gente tem uma obrigação, enquanto instituição, a gente não pode ter medo, as instituições não podem ter medo de fazer essa denúncia em relação ao que o Jorginho faz. Isso é um escândalo. A gente tem que sair daqui, todo mundo, dizendo que é um escândalo o governo abrir mão de 40 e tantos por cento, 40% da sua receita de impostos. A gente só perde para o Amazonas, né, é o segundo que mais renuncia, só perde para o Amazonas, que tem a questão, inclusive, uma característica tributária da Zona Franca, né, que aí tem uma característica própria do Estado. Fora isso, a gente é campeão de abrir mão de recurso. E isso tem a ver com a questão de concentração de riqueza. Um Estado rico, mas que concentra a riqueza na mão de meia dúzia. E não somos nós. Então, o servidor público que acha que não está nesse bolo, né, que acha que está num lugar um pouco mais privilegiado, confortável, não está, gente. Não está. Então, a gente precisa sair daqui para fazer essa denúncia. E as entidades não podem ter medo de fazer isso. Inclusive, uma outra denúncia é que está para vir aí em relação à Previdência, está para vir uma reforma da Previdência agora no final do ano para voltar com a integralidade e paridade, vocês sabiam? Só que é só para a Polícia Civil. Para a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Uma negociata do Jorginho. Então, é sobre essas coisas que a gente precisa conversar. Então, assim, essa complexidade que a gente tem, e aí, inclusive, cria fumaça na nossa frente, e às vezes a gente fica meio sem saber de que maneira agir e tal, né? Eu acho que isso é comum desse nosso tempo. Mas a organização ela é fundamental. E aí, durante a reforma administrativa, que foi um momento onde teve um grande processo de coesão, né, das forças dos sindicatos, do serviço público, das 3 esferas, uma mobilização muito forte que fez segurar essa reforma, a gente fazia um debate bastante importante, que é pensar que tipo de sociedade a gente quer. Qual é a sociedade que a gente sonha viver? E isso é muito importante da gente fazer nesse momento, porque é justamente esse momento de nos tirar as possibilidades. A gente está perdendo a possibilidade de sonhar e ter uma vida melhor. Né? E aí a gente precisa fazer esse exercício. Sabe? Tipo, de todo mundo ter uma casa segura, que tenha água, que tenha uma cozinha equipada para as pessoas fazerem. Eu gosto muito daquela lógica do onde tem vida, tem louça. Né? Porque se teve louça, teve comida. Se teve louça, teve equipamento para fazer as coisas. Sabe? Isso é muito importante da gente resgatar. Sabe, essa lógica de sonhar um espaço onde
perto da casa tenha uma escola, uma creche, uma unidade básica de saúde, uma praça, que o ônibus chegue, que as mulheres possam pegar esse ônibus tranquilamente, né? Então, a gente perdeu um pouco isso. E quando a gente perde isso, a gente fica, em alguma medida, reativo nas ações. E a gente está nesse período muito reativo, a gente reage muito. Só que isso não está sendo suficiente. Não está mais suficiente a gente reagir. Vamos continuar reagindo o mais forte que a gente puder, com certeza. Agora a gente precisa dar um passo à frente. E vai ser a organização coletiva, sobretudo dos sindicatos do serviço público, que a gente tem uma grande responsabilidade perante a sociedade, porque do setor privado, os sindicatos foram absolutamente destruídos, destroçados. Alguns ainda se mantêm a duras penas, os companheiros da iniciativa privada. Então, a gente tem uma responsabilidade bastante grande. Então, a gente precisa começar a fazer um processo de organização disso. O Fórum tem a capacidade, junto com a frente, junto com lideranças comunitárias, junto com mandatos, a gente tem a possibilidade de montar um programa, junto com o apoio do DIEESE, das instituições, a gente precisa montar um programa sistematizado para chegar nessa sociedade. Porque hoje eu falo isso, né? Casa para todo mundo ter comida, me chamam de louco, sabe? E é duro pensar isso, sabe? Pô, estamos falando de casa, comida, transporte, esgoto, sabe? E aí chama a pessoa de doida, de maluca, de utópica. Agora, a gente precisa fazer com que essa utopia ela fique mais próxima de nós. Eu não sei se a gente vai chegar, não sei, mas a gente precisa construir um projeto, sabe? E 2026 está aí, gente. 2026 é amanhã. E se a gente não se organizar, vai ser mais uma paulada. E a gente não pode depender hoje, e infelizmente a gente, felizmente ou infelizmente, enfim, nós dependemos de uma pessoa, sabe? Se o Lula não for candidato, nós não vamos ganhar. Desse jeito nós não vamos, sabe? E ele não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Se a gente não tiver um projeto consistente que não seja fulanizado, se não seja baseado numa pessoa, a gente vai se ferrar cada vez mais. Esses números vão ficar cada vez piores. A concentração de renda vai ser cada vez pior, nosso salário vai ser cada vez mais baixo, o número de adoecimento vai ser cada vez maior, e nós vamos estar aqui de novo. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Então, de uma vez por todas, né? Inclusive, a ideia que a gente traz aqui é para a gente, a partir das reivindicações dos sindicatos, isso é uma coisa muito importante, que a gente já tem uma organicidade, os sindicatos já têm as suas pautas. A partir dessas reivindicações dos sindicatos, a gente tem condição de fazer uma sistematização disso. Porque o sindicato, além de ter reivindicação, ele sabe qual é a saída, né? O trabalhador sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele precisa lá na ponta, lá na unidade básica de saúde, nos hospitais. Ele sabe o que precisa. Ele sabe o que precisa nas escolas. Então, a partir dos sindicatos, a gente tem condição de fazer uma sistematização disso e, a partir disso, criar um programa. E chegar em 2026 e dizer a sociedade que a gente quer é essa aqui, ó. Não é menos do que isso aqui. Se não for isso aqui, eu não quero. Então, eu acho que, junto com a frente, junto com o fórum, junto com os sindicatos, com os companheiros e companheiras que estão aqui, a gente convida a entrar na luta e se engajar nessa denúncia ao governo Jorginho, a maneira de gerir o Estado, que é absolutamente privilegiar rico, tirando de pobre, tirando de aposentado para dar para rico. É isso que ele faz. É isso que ele faz. A gente precisa sair daqui com essa raiva, mas essa raiva organizada, né? A gente precisa organizar a raiva, porque senão daí vira freestyle e aí não dá muito certo, né? Então a gente precisa fazer isso e o fórum é um espaço fundamental para isso. É um espaço de diálogo, é um espaço de consenso, não é uma entidade que quer substituir absolutamente nada. É um espaço organizativo da classe trabalhadora do Serviço Público de Santa Catarina. Ponto. E é isso que a gente quer fazer e convida a todo mundo a participar desse grande debate, desse grande movimento que começa agora e vai até 2026. Obrigado.
Obrigado, Neto. Nós vamos agora abrir a fala para as 10 entidades que aqui estão inscritas. E eu vou começar com a Juscelia Vargas, que está aqui já na mesa conosco, e depois eu sigo aqui e vamos tentar nos regrar nos 3 minutos das falas. Muito obrigado. Juscelia. Então, bom dia a cada companheiro e cada companheira que veio acompanhar essa audiência. Obrigada, Fabiano, pelo espaço. Acho que é um lugar importante, essa frente, que traz esses espaços para discussão, e eu gostaria de poder dividir com vocês os sentimentos e as indignações, assim como o companheiro Neto, né, colocou aqui, de que não há futuro sem presente. Muitas vezes a gente diz, a juventude é o futuro. Juventude é o presente. Quem é jovem agora precisa de política pública agora. As pessoas precisam de cuidados agora. De tratamento para a sua doença agora. De assistência agora. Para a gente continuar tendo futuro. Nós militamos em várias organizações, além do movimento sindical. É o movimento negro, é o movimento LGBTQIA+, é o movimento que busca inclusão social e igualdade de oportunidade. Todos esses movimentos, se não vier para a luta dos servidores públicos, não vai efetivar nenhuma das suas pautas. Porque não há como alcançar a igualdade de oportunidade, não há como alcançar a inclusão social, não há como alcançar um outro mundo possível em relação à questão climática, não há como combater a fome sem olhar para o serviço público por servidores. E aí olhar para a gente é olhar de onde vem o dinheiro e para quem vai o dinheiro. E se a gente observar as eleições municipais que a gente acabou de passar, nos mais de 5.500 municípios do Brasil, se a gente for observar as propostas das candidaturas, se quem ganhou as eleições dos municípios implementar 2%, 3% do que prometeram, nós vamos ter um outro mundo daqui a um mês. Porque, infelizmente, é discurso político eleitoreiro usando o serviço público. E depois é pau no nosso lombo. Porque os deputados e deputadas foram aí para os municípios para eleger os seus. Não para melhorar a vida do povo, mas para garantir o seu lugarzinho em 2026 no Congresso e no Senado. Para continuar colocando lá uma proposta como os prefeitos foram pedir num dia e no dia seguinte está a proposta pronta, a PEC 66, está aprovada por unanimidade no Senado, mais pau no lombo do servidor público. Como é que vai se garantir universalização da creche somente construindo prédio? As crianças trocam fralda sozinho, se alimentam sozinhos, aprendem sozinhos? Não, é o servidor e a servidora. O Estado, a sociedade está em disputa. Eu sei que aqui cada um veio, às vezes, por um determinado fator. Pela gratificação, pelo 14%, por conta da Previdência. Mas nós precisamos nos apropriar disso. Hoje, pela manhã, vindo para cá, Neto e deputado Fabiano, eu ouvi uma das rádios mais famosas lá da região sul falando dos penduricalhos do servidor público, que insalubridade e periculosidade é penduricalho. E não falou uma vírgula da taxação das grandes fortunas, que essas porcarias do Congresso não votaram taxar os super ricos, que as suas fortunas foi feita no lombo do trabalhador e da trabalhadora, cercando terra dizendo que é sua. No passado enriqueceram. Se nós não nos apropriarmos do debate do que significa justiça fiscal e não ajuste fiscal, da onde vem o dinheiro, disputar isso, nós vamos continuar com as terceirizações, privatização, se nós não tivermos a utopia que os que nos antecederam tiveram, colocando as suas vidas em risco, para mudar, para se organizar, para criar estratégia, para combater, porque na via institucional, pela política, o povo
Mais de 40 mil pessoas não foram votar em Criciúma e muita gente não foi votar no estado de Santa Catarina porque não acredita mais, não sonha mais. Cabe a nós fazer essa reflexão, esse debate com a nossa organização e mobilização. Muito obrigada. Obrigado, Juscelia. Eu convido a Marlete Gonzaga, do Sintesp. Bom dia a todos os colegas, servidores e servidoras públicas. Queria cumprimentar a mesa em nome do Fabiano, agradecer ele pela acolhida que ele teve, a nossa solicitação ao Neto, que coordena o fórum, nosso debate rico que a gente consegue fazer os desencaminhamentos, a Juscelia, grande companheira, Juscelia, de tantas lutas, e o nosso companheiro do Diese. Queria cumprimentar também as nossas caravanas do Sintesp, que vieram da região de Blumenau, região de Criciúma, região de Lages e região de Joinville, e todos os nossos servidores públicos daqui da capital que estão aqui presentes, em especial uma categoria da Fundação Catarinense de Educação Especial, que está em estado de greve atualmente, por conta de uma questão que eu vou tratar hoje aqui em especial, porque acho que foi muito importante essas questões macros da política para a gente perceber os reflexos que elas têm na vida real de nós trabalhadores, né? Do que acontece na nossa vida real com esse tipo de política que foi apresentado aqui, para que a gente possa vincular. Isso não acontece do nada, do acaso. Ela vem e ela se origina de algum fato, de fatos, e fatos políticos, porque é lá que se decide, é na política que as coisas são decididas, né? Os sindicatos fazem um esforço, as entidades fazem um esforço, porém, a gente precisa da força de todos os trabalhadores, de todos os servidores, para conseguir contrapor a essa força política gigante que a gente tem contra nós. Então, eu queria inicialmente trazer esse fato que acontece na gestão pública de Santa Catarina. Nós temos um quadro civil onde a gente tem um salário base de R$ 820, o inicial da carreira, hoje, no estado de Santa Catarina, desse quadro civil, é R$ 820. O nível superior em final de carreira é de R$ 1.914. Então, esse é o quadro que se configura hoje da maioria dos servidores do Executivo, do quadro civil, e que são compensados nos últimos 10, 12 anos com gratificações. Por isso, a gente diz equiparação das gratificações. Essas gratificações foram tratadas dentro desse mesmo quadro de forma diferenciada. Ou seja, ele está numa lotação de um órgão, exercendo o mesmo cargo. Vou citar um exemplo de uma assistente social. Ela está num órgão, executa o mesmo cargo, entrou no mesmo concurso, tem as mesmas funções, só porque ela está no outro órgão, ela recebe de 3, 4, até 6 mil reais de diferença um do outro. Então, é uma situação que não pode mais continuar. A gente precisa, urgentemente, que o governo olhe para esses servidores de forma especial, porque eles estão com salários altamente achatados. São servidores públicos, eu vou citar alguns aqui, né? De quais órgãos? Da FESPORT, da Fundação Catarinense de Cultura, da SAR, da Educação, Quadro Civil da Educação, dos SEDUPs, a Fundação Catarinense de Educação Especial, SICOS, entre eles, né? Então, são servidores que estão aí sem uma política salarial. A gente não tem o cumprimento da data-base, que hoje nós temos lei em Santa Catarina. A data-base também não é cumprida. O Sintesp, inclusive, ingressou com uma ação na Justiça para que o governo cumpra a data-base. A gente trazer os servidores para a mesa de negociação com o governo, ele diz assim, o governo precisa investir, ele tem que ter folga para fazer investimento. Parece que o investimento se dá sem o servidor, né? Como já foi dito aqui. Precisa do servidor. E eu sempre digo,
o servidor é investimento, ele tem que estar incluído. E a gente vê o índice da Folha, né, de 38 hoje, né, já 39, que foi apresentado aqui pelo Diese. Então, um achatamento muito grande, a gente com N problemas no serviço, por exemplo, da saúde também, né, que o Nereu está aqui, depois ele vai trazer mais especificamente essa questão da hora plantão, tirada de direitos, notícias que possam vir mais pacotes ainda de tirada de direitos, e a gente está aqui para dizer que nós não vamos aceitar nenhuma tirada de direitos. A gente vai precisar ampliar os direitos. Fim do confisco dos 14%, que faz com que o servidor aposentado e pensionista também sofra muito, e o fim da discriminação, da injustiça salarial que acontece no Serviço Público de Santa Catarina. Fabiano, deputado, eu só queria, antes de terminar, não posso deixar de trazer um pedido dos engenheiros e engenheiras da Secretaria de Infraestrutura, da qual eu faço parte, onde o governo do Estado colocou 37 servidores da área da engenharia à disposição da Secretaria da Educação. Até gostaria que a educação pudesse ver, e esses engenheiros não gostariam de sair. Até porque a própria Secretaria de Infraestrutura ela tem um setor, um departamento, que é para as obras civis do Estado, e esses servidores já fazem isso, acompanhamento de obras públicas na educação, na saúde, em todos os demais órgãos. Eles foram colocados, 37 engenheiros à disposição, sem ter colocado a motivação por isso. Eles entraram com uma ação, um mandado de segurança, ganharam o mandado de segurança e, mesmo assim, arbitrariamente, o responsável, o gestor direto, proibiu a entrada, cortou o acesso deles ao sistema da Secretaria de Infraestrutura. Acho que é uma falta de consideração para esses trabalhadores que fizeram o concurso para a Secretaria de Infraestrutura, exercem as suas funções lá de forma que atenda a todos esses segmentos, inclusive a educação, e eles querem permanecer no órgão de origem para o qual eles foram contratados. Muito obrigada a todos e estamos na luta juntos, firmes com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Marlete. Eu convido o Nereu do Sind Saúde. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o deputado Fabiano da Luz, né, pela iniciativa, os demais membros da mesa, em especial Juscelia, por representar a minha categoria de saúde, que é majoritariamente de mulheres, e saúde tem um resultado porque as mulheres elas estão ali para fazer o que muitos de nós achamos desculpas, né, para não abrir a discussão e realizar. Mas os ataques eles se intensificam ao servidor público. Em especial, aqui vou falar dos servidores da saúde, e acho que a pauta do Cintesp é legítima, da equiparação das gratificações, mas a gente foi surpreendido recentemente com um anteprojeto vindo da administração do Estado de Santa Catarina, com a ameaça do fim dos planos de carreiras que, hoje, por lutas históricas, por muitas greves pelos servidores da saúde e educação, que conquistaram grandes lutas, né, nesse Estado, na construção das políticas de Estado de Santa Catarina, porque o que a gente vive nos últimos anos de gestão governamental são políticas de governo de plantão que mudam a caracterização da Constituição do nosso Estado para beneficiar os amigos do rei. Não bastasse isso, após a reforma da Previdência, nós estamos com um problema seríssimo que está em discussão no Tribunal de Contas do Estado, porque o nosso plano de carreira, ele, por falta de vontade do próprio Executivo e da gestão estadual de saúde, há anos vem sucateando os concursos públicos, com contratações frágeis, como a contratação dos ACTs,
que são profissionais temporários, que fazem o mesmo serviço do efetivo, ganham menos do que os efetivos e que são massacrados, como no setor privado, que também representamos e sabemos a luta e a dor do dia a dia daqueles trabalhadores da saúde privada do nosso Estado, do nosso Brasil, infelizmente. E no nosso plano, a gente, conquistado na greve de 96, lá já às 30 horas, que nunca conseguimos fazer 30 horas, né? Hoje a gente faz 45 horas de trabalho com horas extras, justamente por falta de substituição do número do quadro necessário para a saúde. Então, aquele mapa do adoecimento ali, do Diese, ele é muito claro e muito real, né? E dá para aprofundar mais, que tem mais coisa para explorar, porque existe a subnotificação das doenças do trabalho, né? Os nossos hospitais não notificam a chegada do cidadão e classificam ele como um acidente, classificam como um atendimento normal. Então, há muita subnotificação. E o adoecimento mental ali citado é apavorante, o número de tentativas e suicídios que chegam nas nossas unidades hospitalares. Isso não é divulgado, mas a gente precisa aprofundar. Então, diante do nosso plano, onde existe a incorporação da hora-plantão nos últimos 36 meses, que é a forma de valorizar aquele trabalhador que nunca conseguiu fazer suas 30 horas, tem que trabalhar 45 horas, corre o risco de não incorporar mais no seu salário. Isso representa 50% a 70% do salário do servidor hoje que trabalha na saúde de Santa Catarina. Essa história de empreendedorismo que a gente já assiste dentro das unidades de saúde com serviços voluntariados da sociedade civil, a gente encontra, inclusive, na área do Corpo de Bombeiro, com os bombeiros voluntários explorados, com uma Coca-Cola e um vale-transporte para fazer o serviço que era para ser de um servidor público. Daqui a pouco a sociedade vai estar trabalhando de graça para alimentar o luxo desses ricos. Recentemente entrou uma discussão aqui de um reajuste de salário, equiparando o salário dos presidentes de autarquia aos secretários do Estado do governo, que antes desse governo assumir, ele reajustou o seu salário de governador e também dos seus secretários. Então, quando a gente fala aqui que essa política não é para nós, está muito claro. Inclusive, é compromisso de cada cidadão e cada funcionário público acompanhar esses escândalos que o próprio governo gera, né, para alimentar suas castas. Então, estivemos ontem, deputado e demais presentes, numa reunião do TCE, estamos lutando para o reconhecimento da hora-plantão, sim, porque reduzir o nosso salário, levar nós a um salário de miséria, levar o aposentado que já está contribuindo, já recebeu um golpe do governo do Estado, conjuntamente com o Confisco Nacional, ainda reduzir 50% do seu salário. E, pasmem, a informação é que todos que saíram a partir de 2019, novembro de 2019, e terão as suas aposentadorias, estão só aguardando a posição do IPREV, cortadas, a incorporação da hora-plantão, o risco de devolver ao erário todo o período de novembro de 2019 até a data atual que receberam. Isso é um assalto à vida das famílias daqueles que constroem a saúde do nosso Estado. É a falta de respeito e consideração àqueles que construíram a Constituição desse Estado. Nós não estamos aqui para virar ambulantes, nós estamos aqui para fazer ciência, para trazer o conhecimento através da educação. E não vamos permitir a entrega dos nossos serviços com a ameaça da privatização do Hospital Regional de São José e Instituto de Cardiologia na transferência para o município da Palhoça. A Palhoça tem condições, sim. Vamos discutir um consórcio público-público. Vamos pegar da região os municípios e construir um orçamento para bancar um novo hospital. Se já não damos conta com os hospitais próprios que o Estado tem e entrega para a iniciativa privada,
Ou vocês acham que essas reforminhas maquiadas que o governo está fazendo é porque ele ama o serviço público e as suas instituições próprias? Não, querem jogar para os braços da iniciativa privada, que vai construir o lucro em cima de toda a retirada de direito. E aí, para concluir, esse fórum, esse espaço tem que tirar encaminhamentos para um possível pacotaço de final de ano. O alerta está dado, a intenção foi colocada. Esse governo não luta com os servidores públicos. Ou a gente se une e derruba essa lógica de transformar tudo em privado, ou eles vão destruir as nossas vidas e as nossas histórias. Enquanto houver um servidor público de pé, a luta será feita. E assim eu convoco todos os servidores da saúde, como de outras entidades e outras representações aqui que são de extrema importância para uma sociedade igualitária, um projeto, como foi dito aqui, de vida social para todos os catarinenses de Santa Catarina. Obrigado. Obrigado, Nereu. Eu tenho que ser mais severo um pouquinho no tempo, né? Vou convidar aqui agora o Luiz Carlos Vieira, do SINT. Verdade. A gente deixou correr, não tem problema. 7h30, 7h30, 8, o último vai. Bom dia a todos e todas, bom dia à mesa, saudar a Ju, saudar o Fabiano e aos demais membros da mesa. Eu sou o professor Vieira, sou do SINT, da direção estadual do SINT, e nós estamos aqui felizes no sentido que nós estamos unificados no Fórum dos Servidores, né, e que viemos participando. Por isso é um momento também de alegria, porque a gente nos sentimos fortalecidos diante de todos os ataques que os servidores públicos, que a sociedade catarinense vem sofrendo. Né? Agradecer aqui o espaço do deputado Fabiano, da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, e também parabenizar aqui ao Diese, que trouxe os números do Atlas do Serviço Público de Santa Catarina. Não tem dúvida nenhuma que o projeto não é um projeto do Estado de Santa Catarina, é um projeto mundial, tá? E não tem dúvida nenhuma, se nós não destruirmos o sistema, nós estaremos à mercê desse sistema, que é o sistema capitalista, e que o serviço público está sofrendo e vai sofrer cada vez mais, conforme os números apresentados aqui, que é a sua precarização e é a privatização. Não esqueçam, vocês estão na mídia aí, está na Bolsa de São Paulo, nós estamos fazendo a luta em São Paulo contra a venda das escolas. Então, não é brincadeira. Tá? Então, aqui é tudo para o privado. Tudo para o privado. Nós, Santa Catarina, a nossa categoria, nós temos mais de 70 mil trabalhadores, né? 76%, vocês sabem, cerca de 76% são ACTs temporários, que está naquele outros lá que se contratam. Não é, infelizmente, antigamente era só a educação. Hoje, em várias áreas, né, Neu, Marlete, está aí os temporários. Nós estamos aí, atendemos cerca de 528 mil estudantes hoje na rede estadual, em mais de 1.000 escolas. Em todos os municípios desse estado tem escola estadual. Tá? E somos, a maioria, somos mulheres, as trabalhadoras e trabalhadores da educação. Nós fizemos uma greve esse ano, e vocês acompanharam a nossa greve. Uma greve duríssima contra esse governo, que é um boneco e está a serviço dos grandes empresários desse estado, dos capitalistas. Tivemos aí, sim, ao distribuir alguns jornais para vocês perceberem qual foi o nosso balanço desse ano com relação à nossa luta. Só conseguimos isso graças ao empenho e à luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação que fizeram essa greve. Nós tivemos um reajuste, não foi descompactação, e o governo está na televisão fazendo propaganda dioturnamente, dizendo ação da educação, vem fazendo propaganda daquilo que
para nos contrapor, para contrapor aquilo que foi luta e postura nossa, da nossa categoria de enfrentamento com esse governo. E ele quer, para todo o serviço público de Santa Catarina, a postura do ajuste fiscal. Isso, a gente sabe disso pelos projetos que tramitam nessa casa aqui. Nós temos aí mais de 3 bilhões de superávit até agora e teremos muito mais até o final do ano. E qual a política desse governo para o serviço público? Aqui estão representantes de vários sindicatos de serviço público que nos reunimos no fórum. Não tem política nenhuma para nós. A política é destruição do serviço público. Destruição do serviço público. E com isso ele vem com assédio moral, que eu quero ressaltar aqui, cada vez mais dentro do nosso ambiente de trabalho, a questão da democracia, do debate, não está acontecendo mais. Aqui nessa casa, para nós, da educação, tramita aqui um projeto de código de ética para os professores, que é o PL 216. Nós estamos aqui fazendo a luta, nosso plano de carreira 668, que precisa fortalecer para a gente conseguir manter os direitos que nós temos. Olha, eu não estou dizendo nem em avançar, nós estamos dizendo em manter aquilo que nós temos, né? Que o Nereu citou aqui, que luta nossa, de cada setor tem seu plano de carreira, mas nós estamos aqui com o nosso projeto. Temos a lei dos ACTs, dos temporários, que vocês sabem muito bem que uma mãe que tem um filho não pode nem levar no posto de saúde, que ela é descontada, e se passar de 2 dias que precisar acompanhar o seu filho numa UTI, como aconteceu, notícia nacional esses dias atrás, vocês acompanharam, temos que entrar na justiça para garantir o direito desse trabalhador e desse trabalhador. Estou falando filho, mas pode ser cônjuge, pode ser um dependente. E nós estamos com o projeto aqui e o projeto não anda. Não anda porque os defensores desse sistema, defensor desse governo pequeno que nós temos em Santa Catarina, faz a defesa dos ricos aqui. Por isso que está aliado também toda a questão da municipalização das escolas, principalmente do ensino fundamental. E aí que nós estamos discutindo também, e já viemos nessa patrolagem em nível nacional, mas Santa Catarina foi um dos primeiros estados a implementar a reforma ou contra a reforma do ensino médio, que nós estamos conseguindo aos poucos reverter em nível nacional. Mas quero dizer para vocês que só há uma saída. Só há uma saída, e essa saída é coletiva. Não há saída individual contra esse sistema que está aqui colocado. Por isso que eu falei aqui a primeira palavra, que eu estou feliz de estar aqui, por nós estarmos debatendo essas questões e continuarmos debatendo e com energia para podermos vencer esse projeto maléfico que hoje está sendo levado adiante no estado de Santa Catarina por um senhor chamado Jorginho Melo, a serviço dessa elite catarinense. Muito obrigado e firmes na luta e até a vitória. Obrigado, Vieira. Eu convido o Lucas, do Sintran. Bom dia a todos, companheirada aí de luta. Sou Lucas, pedagogo de formação, professor da educação infantil no município de São José. Já trago, inclusive, antecipo aí a solidariedade, a força, o apoio às pautas aí dos colegas. E em São José a gente passa por desafios parecidos, principalmente em relação à questão das terceirizações do nosso município, que tem se intensificado. Não é só da atual gestão, a gestão anterior, da prefeita Adeliana, que era do PSD, atualmente do PL, do Jorginho, que inclusive trouxe as OS, que é o grande foco de terceirização em São José, via OS, organizações sociais. Ela trouxe a OS para dentro da UPA, da Forquilinhas, do bairro de Forquilinhas, que tem um atendimento cada vez mais precarizado, e até o final da gestão dela já tinham outras OS no município, todas na área da saúde. O prefeito Orvino, atual, que agora foi reeleito, que é fruto da gestão adeliana,
intensificou as terceirizações, inclusive projeto de lei para ampliar para as outras áreas, né, para além da saúde, e triplicou o número de OSs no nosso município desde o início da sua gestão. Né? E a gente sabe que a tendência a isso é ficar cada vez mais forte, terceirizar tudo, que é o que essa gestão quer, e a gente se mantém na luta, firmes e fortes, contra as terceirizações. Indo na base, a gente vê, né, os relatos dos colegas, fica nítido que não só afeta a questão da aposentadoria, dos nossos salários, das condições de trabalho, mas o dia a dia dos trabalhadores. Por exemplo, no ano passado, o Orvino investiu 30 milhões de reais numa empresa para gerir os horários estendidos de 10 UBSs. E a empresa não dá conta, né? Porque falta medicamento, falta exame, então só estendeu o horário do problema. E isso tem sobrecarregado ainda mais os servidores públicos que estão lá na ponta, porque são eles que tapam os furos da empresa, que recebeu os 30 milhões, e que não dá conta de atender as demandas da população. E quem sofre é a população. E a gente tem alertado, inclusive, os trabalhadores da educação do nosso município, que é a maior categoria, de que tem uma tendência muito grande, porque é uma tendência a nível nacional, principalmente em relação ao setor da educação especial. Hoje, no município de São José, nós não temos criado o cargo de professor de educação especial no nosso município. São todos contratados temporariamente todos os anos. Quase 1.000 servidores todos os anos, que poderiam estar, inclusive, contribuindo com a nossa Previdência de São José. E a gente vê, então, essa intensificação das terceirizações, mas lembrando sempre, é uma luta que a gente faz aqui na nossa região, no nosso estado, mas é uma luta que a gente precisa fazer também a nível federal, gente. A gente tem que unir todos os estados do Brasil e lá em Brasília lutar pela revogação da lei das terceirizações e 100% do dinheiro público para o serviço público. Obrigado. Dois minutos e 48. Convidar aqui o Jair de Oliveira, do SIMPE. Sim. 7, 8, 6 e 5. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao deputado Fabiano e ao deputado Marquito pelo espaço, né, que nós conseguimos hoje aqui na Assembleia Legislativa. Agradecer a presença de todos os servidores e dirigentes de sindicatos aqui, né. Também agradecer principalmente ao Daniel pelo brilhantismo do trabalho apresentado aqui, que agora nós temos bases científicas, né? O seu trabalho foi feito com bases científicas, para demonstrar que o servidor em Santa Catarina não é um problema, como muitos propalam, né? Até dentro dos padrões da OCDE, que são os países mais ricos do mundo, Santa Catarina está mais à frente ainda do que os padrões da OCDE. Então, proporcionalmente, nós somos um estado de vanguarda e de exemplo da eficiência do serviço público. Infelizmente, nós vivemos num país que, de uns tempos para cá, vê o crescimento econômico como um problema, porque pressiona a inflação. Nós vivemos num país que os baixos níveis de desemprego pressionam os salários. Então, nós temos hoje boa parte da mídia e alguns economistas que falam que tudo isso é um problema, né? E nós estamos aí para ver... então, nós estamos aí com esses dados demonstrando que o serviço público não é um problema para o Brasil e não é para Santa Catarina. Muito obrigado aí pelo espaço e pelo trabalho. Muito obrigado. Eu vou convidar também o Douglas Antunes, da Prudesc. Bom dia a todas as pessoas. Queria saudar a mesa, principalmente o fórum, o deputado por chamar essa audiência. A Prudesc é uma associação sindical, né? Uma associação, ela é filiada, ela é uma seção sindical do ANDES, SN. E queria registrar também a presença da Karen Vanelli, que é coordenadora do Sintudesc, que é o sindicato de técnicos da UDESC. Foi interessante ver o estudo apresentado pelo Daniel,
porque nós nos encaixamos em todas aquelas curvas. Então, o nosso caso particular, ele de alguma forma reflete o estudo geral. Parabéns aí, UDESC, pelo estudo. A UDESC é uma instituição que hoje conta com 54 cursos de graduação, aproximadamente, 50 de pós-graduação. Está consolidada, né, são 60 anos, ela foi fundada em 65, consolidada no ensino, na pesquisa e na extensão. E hoje um dos nossos problemas principais, fora a defasagem salarial, aí, que beira os 20%, e as perdas acumuladas, é justamente a falta, a queda do número tanto de docentes quanto de técnicos que constroem a universidade, né? A gente conta hoje com o orçamento da UDESC ele é feito pelo 10º da UDESC, que é de 2,49% do orçamento do Estado, para manter, então, os 54 cursos de graduação, 50 de pós-graduação, aproximadamente 1.300 professores, sendo desses 750 efetivos, e aproximadamente aí uns 680 técnicos universitários. Temos 13 mil estudantes entre o ensino presencial e não presencial. Essa falta, esse do 10º da UDESC, de 2,49, nem se compara, por exemplo, ao do 10º da LESC, para manter 40 deputados, que é de 4,34%. Então, a gente está chegando num patamar assim, limite em relação ao nosso do 10º, tem uma defasagem de técnicos e docentes. Hoje precisaríamos, para avançar em termos desse crescimento, principalmente vertical, da pós-graduação da UDESC, de pelo menos 120 novos concursos só de docentes, dados da reitoria. A relação técnico-docente da UDESC ela é de aproximadamente, na média, 0,9. É menos de um técnico por docente efetivo. Então, se a gente vai comparar com outras universidades, UFSC, por exemplo, em torno de 1,5 técnico por docente, USP em torno de 2,5, Unicamp em torno de 3,5. Então, a situação da UDESC está bem grave. Isso vai, inclusive, impactar, né, a queda do número de pessoas concursadas, inclusive na própria arrecadação do IPREV. E o grande problema, acho que caberia uma audiência pública também só sobre a questão da UDESC, porque a gente tem ferido sistematicamente a nossa autonomia, em que a gente não pode discutir a reposição, mesmo tendo orçamento próprio, reposição salarial. A gente está com perdas acumuladas aí, para um professor assistente em torno de R$150 mil, professor titular em pouco abaixo de R$250 mil, porque foram 6 anos sem reposição salarial. Né? A necessidade do plano de carreira dos técnicos, entre as 3 principais categorias de técnicos universitários, a gente tem uma defasagem salarial do técnico de execução para o técnico de suporte de 40% de diferença salarial, o que é uma coisa absurda, e a gente não consegue avançar. Temos as nossas lutas internas também, mas o grande problema também é ter um governo Jorginho Mello e um para-choque, como um GGG, que, inclusive, sistematicamente emite resoluções que, inclusive, têm mais poder que, inclusive, a própria Constituição Federal, em alguns casos, né? Então, o GGG é um grande problema para nós. Enquanto isso, também, só para ir encerrando a minha fala, a gente tem não só o problema da renúncia fiscal, que no Estado foi bem... O grupo gestor do governo do Estado. Isso é o para-choque do governo, né? Esse para-choque ele tem sistematicamente barrado todas as reivindicações que, em teoria, temos nossa autonomia, em teoria, mas elas todas ficam travadas nesse grupo gestor, né, que foi fundado lá no governo Moisés e foi mantido agora, porque ele tem funcionado muito bem no sentido de manter esse achatamento do serviço, que já foi falado anteriormente, inclusive por manter essa condição de precarização do trabalho. A gente se enquadra totalmente, Daniel, naquela situação ali do adoecimento docente, inclusive um dos próximos estudos, né? A gente tem aqui a presença do Maurício Molinari, que é nosso assessor sindical. Todos esses dados eles estão sendo feitos pela assessoria sindical, estão disponíveis no site da aprudesc.com.br.
Então, para a gente também é muito caro essa discussão sobre a renúncia fiscal, mas não só sobre isso, porque quando não vem pela renúncia, vem pelos projetos também, né, como o programa Universidade Gratuita, que está tirando também sistematicamente recursos, né, da universidade pública e da própria educação para colocar aí direcionado para as universidades comunitárias e privadas. Então, a gente está com um problema muito grave em relação à universidade gratuita de interesse de todos, porque vai significar também, como já foi falado anteriormente, na elitização do acesso ao estudo. Né, o estudo Maurício demonstra isso muito claramente, né, o direcionamento das vagas, medicina, odontologia, psicologia e direito, né, e que a gente poderia estar agregando esses cursos na UDESC se tivéssemos orçamento maior. Então, assim, a situação udesquiana ela é bastante grave. Né, a gente teme por esses tempos. Eu gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui, mas é um motivo de maior preocupação. Alegria ver os companheiros aí dos outros sindicatos, mas, de fato, eu acho que a nossa proposta não pode ser muito diferente do que foi falado pelo Neto ao início, de pensar num programa coletivo. Né, e, enfim, a situação hoje é muito preocupante. Queria agradecer a oportunidade de trazer essas questões em relação ao UDESC e, assim, almejando novos tempos de luta e luta coletiva. Obrigado. Obrigado. Convido o Alexandre Melo, do Sindalesc. Bom dia a todas e todos. Gostaria inicialmente de parabenizar essa ação, né, através da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Importante, divergindo um pouco do que o Neto falou, eu acho que é no Parlamento, é no Congresso, são nas assembleias, são nas câmaras de vereadores, como aqui tinha alguns vereadores que estavam presentes aqui conosco, não sei se ainda estão, prefeitos, que a gente consegue fazer alguma modificação. Porque as alterações só acontecem com muita força porque o parlamento, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, aprova. No momento que nós mudarmos essa lógica, aí sim nós vamos ter força para fazer as alterações. Se nós não tivéssemos pessoas que se dedicassem a criar uma audiência pública para nós podermos discutir, nesse momento, possibilidades e os problemas que estão acontecendo no estado de Santa Catarina. E o Diese, desculpa o colega, eu esqueci agora do nome dele, que trouxe para a gente, Daniel, uma informação extremamente relevante. De um lado, Santa Catarina é rica, mas quem caminha na grande Florianópolis, como eu costumo caminhar, e como o Sindalesc tem projetos sociais, essa Santa Catarina do PIB não é a Santa Catarina das comunidades, aqui em Florianópolis, conhecida como a Ilha da Magia. Eu e tantos outros que caminham nesses lugares sabem que é dois mundos muito distintos. Um grande número de vulneráveis. E aí comentaram sobre segurança, né? Tanto do servidor como a segurança da sociedade. Porque sempre tem essa relação servidor, e a gente viu ali, bem colocado, o gráfico, né, de pessoas na OCDE. É engraçado, a Escandinávia é amado por todas e todas as pessoas que vão visitá-la. E casualmente é onde tem mais servidores públicos. E a gente vê menos miséria nesses lugares. Se continuarmos na lógica da economia, que já está superada aqui, o acúmulo, não vai resultar na benesse da sociedade como um todo. Muitas vezes, até exatamente o contrário. Santa Catarina mostra isso cabalmente. Ou seja, de um lado, temos uma economia gigante, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Então, essa relação da economia, de PIB, Santa Catarina é maravilhosa? Sim, por um lado, mas para quem percorre os caminhos e os lugares que são muito bem escondidos, e não é por acaso
que há 2 semanas aconteceu aquele incidente de segurança aqui, porque é lugares de disputa, muitas vezes a gente fala do Rio de Janeiro como lugar de violência. Em Santa Catarina, não, né? Nada acontece de anormal, porque não aparece na mídia. Na grande mídia, não aparece as grandes adversidades que vêm acontecendo. E aí temos aqui, né? São problemas na educação, são problemas na saúde, e as pessoas estão cada vez mais vulneráveis, têm menos acessos a esses serviços, e o serviço e os servidores públicos vêm cada vez mais sendo preteridos. E só para finalizar, é importante salientar que, de forma não tão silenciosa, nos últimos anos, vem fazendo alguns ataques e tirando a atratividade de você ser servidor ou servidora pública. Vamos lá. SC Futuro. Você não tem mais futuro de aposentadoria, correto? E essa fumaça que nos chegou também de retirada de direitos de servidores públicos. Ou seja, nós vamos pagar mais previdência, não vamos ter mais nenhum tipo de direito além daquele que já tem na iniciativa privada. O servidor público vai ganhar, com certeza, como já aconteceu na década de 90, onde você ganhava 10, 20 vezes mais na iniciativa privada do que no serviço público. Então, essa forma silenciosa, que vão retirando direitos e vão tirando a atratividade, provavelmente vai diminuir ainda mais o número de servidores públicos nos últimos tempos. Nós, daqui da Alesc, o gráfico mostrado pelo Daniel traz, somos o que tivemos mais diminuição de servidores na década. Quase 40%. Então, isso é uma lógica que está bem colocada, mas nós precisamos de mais parlamentares que nos representam. Nós precisamos de um Congresso mais capilar para poder defender essas pautas. Se nós pensarmos que apenas o Executivo vai resolver, não vai resolver. Se nós tivermos um Executivo que tem até uma mentalidade um pouco mais solidária, mas tivermos um parlamento mais alinhado com a outra lógica, então precisamos fortalecer o nosso parlamento, precisamos fortalecer as nossas câmaras de vereadores, porque senão daqui a pouco eles vão fazer da maneira como eles bem entenderem. Então, obrigado novamente, obrigado ao Fórum que esteve nessa lógica, que está nessa lógica. É no coletivo que a gente vai ter alguma chance, tanto no âmbito do sindicalismo, quanto dos fóruns, quanto das centrais, quanto das federações, confederações. Em outro lugar, nós que somos apenas trabalhadores, mal remunerados ou bem remunerados, não teremos outras condições senão no coletivo, na união. Juntos somos mais fortes. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre, que agora também se tornou presidente nacional da Federação das Assembleias. Parabéns. Convidar aqui pela FETRAN, Sueli Adriano. Bom dia, quase boa tarde a todos, né? Agradecer aí o espaço e dizer, gente, que, olha, é difícil vir aqui na frente e não dar um puxão de orelha em nós mesmos, sabe? Estava aqui vendo os gráficos, eu, quando fui presidente sindicato de Blumenau, dos municipais de Blumenau, a gente sempre teve naquela lógica de que a lei de responsabilidade fiscal era o caminho, era o limite para a gente fazer uma greve e fazer uma mobilização. Hoje aqui vê o gráfico dizendo que o Estado de Santa Catarina tem dinheiro e o que a gente está fazendo, né? Sabe, tem dinheiro lá e aí a gente diz, olha, não sei, vamos esperar o quê? Dizer que essa unificação
através do fórum. E eu estou falando aqui de puxar a orelha, não é de vocês, é minha também, enquanto dirigente sindical, presidente de uma federação, estar dentro da Central Única dos Trabalhadores, ser também companheira da Juscelia na Confederação Nacional dos Trabalhadores Municipais do Brasil. Dizer assim, que a gente continua ainda querendo cuidar só do seu quintalzinho, lá, da demanda cotidiana, da saúde, da assistência, da educação, e nós estamos fazendo o quê para ganhar mentes e corações dessa população que está perdendo o direito? Porque a gente não está aqui para falar única e exclusivamente do servidor público. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos perdendo as políticas públicas da sociedade. E aí, quando a gente perde a política pública, nós perdemos enquanto também usuários dessa política pública. Né? Essa política pública que está, aos poucos, fechando escola, privatizando, terceirizando, precarizando todos os serviços públicos. Então, Neto, Juscelia, nós que estamos aí no fórum, nós precisamos buscar qual é o caminho dessa unidade. Qual é o caminho de ir lá naquela entidade sindical e dizer que não adianta ficar lutando lá por coisinhas pequenas dentro da entidade sindical? Porque o macro está vindo de cima e está nos destruindo. Enquanto tem a PEC 66, todas as reformas, e aos poucos nós estamos perdendo a nossa mobilidade, a nossa visibilidade. Lá atrás, nós tínhamos as associações de moradores, né, que estavam do nosso lado. Eles conseguiram cooptar todas elas. Nós não estamos mais lá na sociedade. Nós não estamos mais, mesmo que seja em qualquer religião, nós não estamos mais dentro das igrejas, dentro das mobilizações de catequese. É isso, eles tomaram esse espaço, viram que esse era o caminho e nós fomos sendo engolidos. Então, nós vamos ter que retornar ao passado. Então, não basta o presente, tem que estudar o passado e dizer que essa história do passado, aonde nós erramos e aonde é que nós vamos ter que buscar o nosso futuro. Porque, senão, nós não temos futuro. Nós não vamos ter... Né? Eu já sou aposentada e espero que alguns de vocês já também, porque não sei se os outros vão conseguir. Mas, assim, não adianta, eu estou lá preocupada que o Mário Hildebrand em Blumenau está 240 milhões pedalando o Instituto de Previdência. 240 milhões. Eles não precisam pagar a parte deles, mas nós temos que ficar pagando os 14%. Então, assim, não estou preocupada única e exclusivamente do meu umbigo, porque o meu salário é de carreira e eu consegui me aposentar bem, mas não sei até quando vou receber esse salário. Agora, nós precisamos buscar essa unidade. E essa unidade é nos desvencilharmos dos nossos egos e buscar uma unidade conjunta, seja no fórum ou seja dentro das nossas centrais. Mas parar de achar que nós temos que ficar apenas olhando para o nosso umbigo. Ou nós nos unificamos da luta, ou os trabalhadores e as políticas públicas vão perder, e muito. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu convido a Ellen Carolina Pereira, do Sinjust. Bom dia a todas e todos. Cumprimento com muito carinho a Ju e o Neto, meus companheiros, o deputado Fabiano, Daniel, e a todas as trabalhadoras e trabalhadores do serviço público em Santa Catarina, estaduais, federais e municipais. Uma saudação muito especial, às aposentadas e os aposentados. Eu e o Neto, a gente é do mesmo sindicato, mas eu não combinei nada com ele. Hoje, quando ele estava falando, no início da fala dele, sobre a questão de a pia cheia de louça, quer dizer que a gente fez comida, que as pessoas tiveram que comer, na hora eu me lembrei de uma passagem da Carolina Maria de Jesus, que diz assim: levantei de manhã triste porque estava chovendo. O barraco está uma desordem horrível. É que não tenho sabão para lavar as louças. Digo louça por hábito, mas é as latas.
E aí tem uma outra passagem que ela diz: no frigorífico jogam criolina no lixo para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café e andando meio tonta. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura da fome nos impele a cantar. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci o destino marcou-me para passar fome. Eu trouxe esse trecho e fiquei pensando muito na fala do Neto e da Ju, para que a gente nunca esqueça, né? Que tudo isso que a gente está fazendo aqui envolve um debate de estrutura central, que é: a gente vive numa sociedade altamente desigual. A pobreza assola milhões de pessoas. É uma sociedade desigual, atravessada pela classe, né? Somos trabalhadoras e trabalhadores. Sem o trabalho, a gente não tem como viver, a gente nunca pode esquecer disso. Pelas questões de gênero, pelas questões de raça. E aí, a Constituição Federal de 88, pensando essa desigualdade que forja a gente enquanto sociedade, ela traz alguma possibilidade de esperança de a gente garantir uma dignidade diante de tudo que nos formou historicamente. E, na minha concepção, dentro desse processo, o serviço público ele vem como uma forma de a gente tentar enfrentar um pouco dessa desigualdade. Não resolveria totalmente? Não. Mas, sim, tem a ver com o que Sueli falou aqui agora, né? Somos trabalhadores e trabalhadoras de serviço público, que somos usuários de serviço público, e tem as pessoas que são a maioria da população, que não é trabalhador do serviço público, mas que usa dele, e essas pessoas também precisam estar no nosso horizonte quando a gente dialoga. E aí, pensando que a Constituição traz esse papel, e o serviço público tem esse papel, é importante que a gente reforce isso que todos os companheiros e companheiras já falaram, que é o movimento que se tem é contrário. A gente nunca efetivou de maneira, diríamos, real o que está previsto na Constituição. A gente conseguiu alguns avanços. A gente mal conseguiu aprovar a Constituição, já começou a haver um monte de reforma, projeto neoliberal, e tudo que estava previsto foi... Mas algumas coisas a gente conquistou. E essas coisas que a gente conquistou que estão sendo tiradas, né? Então, ao invés de a gente avançar no horizonte daquilo que é projeto para a gente garantir dignidade humana, a gente retrocede, perdendo, inclusive, o que a gente conseguiu alcançar, o pouco que a gente conseguiu alcançar. E aí, eu acho que é importante pensar que os dados que o Daniel apresentou evidenciam para a gente que é uma escolha política. É uma escolha política que se tire do trabalhador e da trabalhadora pública e automaticamente se tira de toda a população brasileira trabalhadora, especialmente a população pobre, que é criminalizada diariamente, e se faz a escolha de deixar quem passa fome, historicamente passou fome, que foi a classe trabalhadora passando fome, e quem nunca passou fome mais rico. Então, é uma escolha política. Eu acho que é importante dizer que a gente, enquanto trabalhador e trabalhadora, a gente vende a nossa força de trabalho, a gente adoece trabalhando, e aí não tem como a gente fazer qualquer debate sobre serviço público pensando que essa escolha política, diante do trabalhador e da trabalhadora pública, passa justamente por esse lugar. A gente trabalhou a vida inteira, para quem trabalhou a vida inteira, e a gente está com muito aposentado e aposentada aqui, e não é à toa que, quando a gente faz uma mobilização como essa, quando a gente faz ato, audiência, são... das nossas bases, as pessoas que mais se movimentam, que é esse sentimento de trabalhar uma vida inteira e de se sentir jogado fora. E isso também é uma escolha política. É uma escolha de projeto de sociedade. É essa sociedade que a gente vive. Trabalhou a vida toda, adoeceu, entregou o que tinha para entregar, agora não serve mais, na concepção deles, obviamente, né? De quem tem o poder. E aí, isso justifica, né, por que a gente tem tantos ataques a Previdência Social, por exemplo. E não é só estadual, né? Eu acho que o governo Jorginho muito... A gente já trouxe várias vezes no fórum esse debate do quanto esse dinheiro que se isenta, a gente nunca sabe para onde vai, né? Não tem nenhum tipo de transparência. Então, a gente sabe, na verdade, né? A gente cobra e não se tem resposta, mas é no âmbito federal. Agora, a gente conseguiu aí uma vitória, eu acho que daí pode dar uma esperança para a gente, que foi a retirada dos artigos da 66 que vinculavam com a 103, acho que foi uma vitória,
né? A gente tem que continuar atento e antenado, porque a gente está o tempo inteiro segurando o rojão. E eu acho que o que, né, tu, Ju, Sueli e outros companheiros e companheiras trouxeram nas salas hoje é que a gente sabe de tudo isso, mas a gente quer poder continuar sonhando. Então, a importância de a gente manter esse espaço e dessa audiência, inclusive, é para a gente se olhar, poder se olhar nos olhos e dizer: a gente está junto, e a gente a gente está vivo, a gente está junto, e a gente ainda sonha, apesar de tentarem destruir esses sonhos diariamente. É isso. Obrigado. E para encerrar a fala aqui das entidades, das representações, eu convido a Juliane Pascoaleto, do Sintufsc. Vou me cronometrar para não empolgar tanto. Mas a gente se empolga, né, vendo os camaradas aqui, né, vendo a luta, vendo um trabalho tão bonito, né, e também a gente fica muito feliz também de ser convidado para esse espaço. Cumprimento a mesa. Meu nome é Juliane, faço parte da direção do Sintufsc. E queria fazer um pouco o coro do que foi falado aqui, dessa fala sensível da Ellen também, né. Na universidade, a gente vem sofrendo muito junto com a comunidade acadêmica, os cortes orçamentários. E queria dizer que me parece que não é muito diferente, né, do que acontece aqui com o governo estadual, né. Infelizmente, no âmbito federal, a gente tem déficits milionários que faz com que a universidade esteja literalmente caindo aos pedaços, insegura, porque não tem lâmpada para trocar, né. E isso nos desmotiva porque a gente quer atender os estudantes, sobretudo os estudantes de ações afirmativas, que são mais de 50%, estudantes pobres, negros, mulheres, mães de pessoas com deficiência, né? Então, a gente quer poder atendê-los, poder ter recursos para que o percurso acadêmico não seja traumático e, sim, seja uma formação de qualidade, né? Então, a gente acaba sofrendo junto, né? Então, eu sou assistente social, né? Então, a gente tem essa escolha e também aos meus lados estão os meus colegas também, que vêm sofrendo toda essa precarização. Nós viemos de mais de 100 dias de greve e o governo federal também não foi sensível à nossa pauta. Ganhamos muito pouco e quem ganhou menos ainda foram os aposentados. Então, me parece, de novo, muito parecido com o que vem acontecendo no nosso Estado, a reprodução dessa lógica capitalista do governo federal, estadual, municipal, né? Então, é uma máquina muito maior, né? Que determina os nossos rumos, nos adoece, nos mata, né? E, sobretudo, os nossos usuários das políticas públicas, que somos nós também, mas a população periférica, né, principalmente mulheres e crianças. E, por falar em mulheres e crianças, eu queria aproveitar para fazer uma denúncia, já feita a alguns sindicatos aqui, que é o fechamento da emergência pediátrica no hospital universitário. É um fechamento que foi feito pela IBSER, empresa pública de serviços hospitalares, defendida pelo governo federal, né? Então, esse fechamento arbitrário colocou os trabalhadores numa posição muito ruim, né, de negar acesso, de negar direito. Dentro da cidade, eu acredito que só o regional atenda crianças. Eu não sei se outro espaço de emergência, o infantil, o regional não, o infantil. Isso vai, ou seja, temos uma pauta em comum, né? Temos uma luta em comum, que é garantir atendimento das crianças dentro da nossa cidade. E isso vai precarizar o trabalho no infantil e também vai precarizar e colocar os trabalhadores lá na emergência adulto, porque, na verdade, é o seguinte, a criança que chega lá vai ter que passar pela emergência adulta para dizer que não foi atendido, né? E isso é um crime. Eu não tenho outra palavra para dizer. Isso é um crime que nós tenhamos que aceitar, ou seja, não vamos aceitar esse fechamento, essa negação de direitos, né, essa negação de vida a crianças, né? E, historicamente, sempre as mulheres e as crianças são as que mais sofrem. A pobreza tem essa cara. É a cara das mulheres negras e são as crianças. Então, eu convido, né, faço essa denúncia também aqui,
né, para que a gente possa dialogar e fazer uma luta também coletiva com as comunidades ali da Redondeza. 4 minutos. Obrigada, gente. Estamos juntos nessa luta. Conte com o Sintufsky e agradeço a apresentação, o trabalho brilhante, científico, né, do colega. Obrigado, Juliane. Eu não sei se tem alguém ainda que queira se manifestar, que queira usar a palavra. Bom, mas então, resumindo, nós temos que estar atento ainda esse ano se vier, porventura, algum projeto de lei do governo do Estado que mexa em qualquer coisa dos servidores, né, de qualquer maneira. É importante a gente estar atento e trabalhar com todas as entidades juntas, né? E nós aqui também, né, Neto, fazer essa avaliação sobre as reivindicações que foram aqui colocadas, sobre as denúncias, sobre a audiência pública da UDESC, para tirar isso tudo como um encaminhamento para que o fórum se mantenha, a frente parlamentar se mantenha ativa e atuante e a gente estar sempre nessa defesa de todos os servidores públicos. Ficou mais alguma coisa por aí, seu Puerta? Então, desde já, muito obrigado pela presença de todos vocês e assim que necessário serão convidados ou convocados a estarem aqui.